Muitos cristãos, eles perderam a noção do que significa igreja, ser igreja, ou até mesmo o que é celebrar um culto a Deus, sem dizer que muitas igrejas se tornaram circos, boates, meios de barganha, de troca. O sentido original de se reunir como igreja tem se perdido a cada dia. Nada mais surpreende. Agora deixa eu te perguntar, qual seria a sua reação se você entrasse dentro de uma igreja e encontrasse o pastor ou dirigente da igreja assim? Pois é, tem igrejas que estão aderindo à chamada adoração nua. Tá escandalizado com essa marmotagem? Imagina eu. A coisa é mais séria do que você imagina. Até eu quase caí para trás quando eu vi. Para quem diz que eu só falo das pastoras popozudas dos altares das igrejas, que eu não falo de homens, pois chegou a vez dos pastores peladões. Hoje eu vou descer o porrete celestial nessa mais nova heresia. Fica aí, não sai desse vídeo. Volto logo após a vinheta. Graça e paz da parte de Deus por Cristo Jesus esteja com todos vocês que me assistem. Queridos inscritos, deixa eu falar uma coisa. Meus vídeos estão sendo segurados pelo algoritmo. Pode ser um tipo de censura por eu expor as verdades das marmotagens gospel. Eu estou sendo boicotado. Os meus conteúdos não estão sendo recomendados. Então, para que outras pessoas recebam a recomendação dos meus vídeos e elas sejam edificadas e abençoadas com os meus conteúdos, eu peço com todo carinho que você colabore com esse canal, deixando o seu joinha, o like, é de graça, não te custa nada, não cai o dedo. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que quando eu postar um novo conteúdo aqui no canal, você receba o aviso aí no seu celular. Todo dia quando eu acordo e vou buscar algum assunto do mundo gospel para trazer aqui no canal, eu fico imaginando qual será a nova marmotagem desse meio. Eu muitas vezes fiz vídeos aqui sobre pastoras e missionárias que sensualizam as igrejas com suas vestimentas usando pouco pano. E quando tem pano é extremamente agarrado no corpício, desenhando as curvas, e isso tira a comunhão e a atenção dos irmãos na igreja. Agora imagina uma igreja que o pastor e os membros estão totalmente sem roupas. Dá para acreditar numa coisa dessas? Ah, mas isso é mentira, Carlos Reinaldo. Você acha que eu estou mentindo? Veja. Totalmente sem roupa ou seminus. O pastor, que também faz o culto peladão, deu a liberdade para que os fiéis participassem da celebração religiosa do jeito que achassem melhor. Segundo ele, sem qualquer riqueza pessoal, todos ficam iguais quando estão nus. Imagina se essa moda pega. Isso aí é um antro de safadeza, porque isso aí nunca foi e nunca vai ser igreja. Isso é um local de gente sem vergonha. E esse pastor é um pastor do Dianho, é um ordinário. Em uma matéria do Daily Mail, um dos maiores jornais em circulação do Reino Unido, foi publicada a seguinte manchete: e eles estavam nus e não envergonhados. Igreja permite adoração nua. A matéria diz: o pastor Aaron Parker, líder da Whitechapel Chapel, nas imediações de Nova York, Estados Unidos, o pastor Aaron Parker disse que chegou à decisão de permitir a adoração nua depois de concluir que os requisitos de vestuário de outras igrejas eram excessivamente pretensiosos e decidiu que o seu próprio rebanho deveria ser livres para renunciar a tal materialismo se assim desejarem. Falando à CNN, Parker disse: quando Jesus nasceu estava nu, quando foi crucificado estava nu, quando se levantou deixou suas roupas na tumba e estava nu. Se Deus nos fez assim, como isso pode estar errado? Ele adicionou. Acredita-se que Parker tenha tirado pelo menos algumas de suas opiniões sobre nudez do livro de Gênesis, no qual Adão e Eva foram originalmente descritos como tanto nus o homem quanto sua esposa, e não tinham vergonha. Embora a igreja permita que os fiéis participem dos cultos totalmente nus, muitos decidiram que preferem continuar a comparecer totalmente vestidos, principalmente no meio do inverno, enquanto outros optam por apenas revelar seus seios ou genitais. A ideia é que a nudez é o grande equalizador, lembrando a todos os reunidos na igreja que são seres humanos, simples e que sob qualquer riqueza pessoal ou aparência externa, glamourosa, são todos iguais sem a roupa. Vocês olham para um cidadão desse, com a Bíblia na mão em cima de um altar, atrás de um púlpito, e pensam: o que se passa na cabeça desse homem? É surreal acreditar que esse pseudo-pastor não saiba do porquê dos porquê. Por que que Adão e Eva eles foram criados nus?
sem roupas no Éden? Por que Jesus na crucificação estava despido? No caso de Adão e Eva, a primeira consequência do pecado deles é eles perceberem que estavam nus. A palavra diz em Gênesis 3, versículo 7. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Alguns minutos após o pecado, eles passaram a ter a consciência de seus próprios corpos. Antes da rebelião contra Deus, não existia vergonha. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Mas de repente surge no jardim do Éden a vergonha. O problema da vergonha de Adão e Eva por estarem nus não era de Deus. O problema da nudez está nas pessoas. No meu entendimento, a nudez não se constitui em pecado, mas o que ela gera é pecado, os sentimentos que ela produz. Por isso que Deus, quando o casal pecou no jardim do Éden, Deus foi e fez roupas para eles. A nudez do início da criação relacionava-se com a inocência, com a pureza, no estágio em que a humanidade ainda não havia corrompido-se com o pecado. Nós não nascemos envergonhados do nosso corpo nu. O que acontece é que pelo pecado e a malícia e a lascívia que herdamos pelo pecado dos nossos primeiros pais, isso produz sentimentos pecaminosos em nós. Então é algo totalmente descabido as pessoas andarem livremente nas ruas pelados, como vieram ao mundo. Piorou isso dentro de uma igreja cristã. Nós vivemos em tempos que estão muito difíceis, em que a promiscuidade, a infidelidade e tantos outros males assolam a sociedade de tal maneira que até os cristãos têm se corrompido com essas novas propostas. E uma dessas propostas diabólicas é de se cultuar totalmente pelado, despido. Isso aí já chegou no meio cristão. É como o primeiro casal vivia nu, de forma inocente, pura, e só depois da desobediência a primeira consequência foi eles perceberem que estavam pelados. Então costuraram folhas de figueiras para se cobrirem. No entanto, não era só o corpo deles que estavam despidos. O pecado despojou eles, desnudou o homem da luz e da santidade que Deus havia lhe dado. E por isso que Deus lhe providenciou roupas de peles de animais. E veja um mistério, em Gênesis 3:21 diz que Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. E para cobrir essa nudez, um animal teve que morrer. Então, tanto a nudez espiritual quanto a nudez carnal, ela deve ser coberta. E Jesus Cristo, ele morreu como um cordeiro inocente para cobrir a nudez do nosso pecado. Esse grupo de falsos crentes cultuando peladões é só a ponta do iceberg. Nós estamos diante de um conceito diabólico que o bonito é para ser mostrado. Muitos homens e mulheres cristãos estão se despindo até nas redes sociais para qualquer público. Sem contar aqueles e aquelas que se dizem vestidos, mas as suas roupas não cobrem quase nada. Você certamente já deve ter visto algo que tem se popularizado entre os mundanos e até mesmo no meio dos crentes. A moda de mandar o nudes, né? Fotos ou vídeos feitos por si mesmo, sem um pingo de roupa. Tudo isso via celular. O que tem de crente velho, homem velho, pastores, cantores e cantoras, gente do meio da igreja, praticando essas coisas. Isso é sinal do fim dos tempos, tá? E é bíblico a cobertura decente do corpo do homem e da mulher. E tenha certeza que esse nudismo dessa igreja aí, e de muitos crentes, sensualizando, seja homem ou mulher, é uma rebelião contra Deus. Esse desejo de profanar seu corpo ao se expor à nudez e aos apelos sensuais. A maneira como uma pessoa se veste reflete muito se ela se inclina à rebeldia ou ao temor de Deus. Os crentes, eles têm se inspirado, se influenciado em muitos artistas. E esses artistas, eles têm dificuldade de entender o conceito do pudor e do respeito. Pois foi incorporada na sociedade a ideia que a nudez é arte. Por isso que nós chegamos ao ponto de, algum tempo atrás, ver um homem nu sendo assistido por menores e sendo aplaudido e defendido como uma grande manifestação artística. Mas se você não foi contaminado por esse espírito que reina no cinema, na televisão, na música e nas redes sociais, entre outros recursos manipulados para o mal, permaneça conservando os seus princípios, segure na orla dos vestidos do mestre, porque o tempo está se findando. Que Deus, ele nos guarde a cada dia, para nós não nos perdermos nesse mar de pecado e profanação e heresia que tem tomado conta dos crentes na terra. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião, o que você achou dessa igreja dos peladões, né? Se você entrasse numa igreja dessa, se deparasse com isso, qual seria a sua reação?
Deixa aqui nos comentários. Eu peço carinhosamente a todos vocês que continuem ajudando esse canal, compartilhando os meus vídeos, tá? Com mais pessoas, deixando o like, o joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E mais uma vez eu agradeço a audiência de todos vocês aqui. Encerro saudando a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Deus abençoe, até um próximo vídeo, se Deus quiser.